Conhecida como terceira opção, a Divisão de Atividades Especiais é a unidade que o governo dos Estados Unidos pode negar todo o conhecimento se ela for comprometida. Formada pelos operadores mais habilidosos das forças especiais e treinados como espiões pela CIA, eles realizam missões de ações direta, sabotagem e guerra não convencional. Neste vídeo você vai descobrir a estrutura e o modus operandi da força que atua onde a diplomacia e a ação militar aberta não são viáveis. O Centro de Atividades Especiais é uma divisão da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos responsável por operações secretas e paramilitares. Dentro do CAI existem dois grupos separados: o Grupo de Operações Especiais, para operações paramilitares táticas, e o Grupo de Ação Política, para ações políticas secretas. O Grupo de Operações Especiais é responsável por operações que incluem atividades clandestinas ou secretas, com as quais o governo dos Estados Unidos não deseja ser abertamente associado. Por isso, os membros da unidade, chamados oficiais de operações paramilitares e também de oficiais de habilidades especializadas, geralmente não usam uniformes. Se forem comprometidos durante uma missão, o governo dos Estados Unidos pode negar todo o conhecimento. O grupo geralmente recruta pessoal de unidades de missão especial dentro da comunidade de operações especiais dos Estados Unidos. Os oficiais de operações paramilitares respondem pela maioria dos destinatários da Cruz de Inteligência Distinta e também da Estrela de Inteligência durante conflitos ou incidentes que suscitaram o envolvimento da CIA. Estas, aliás, são as duas maiores condecorações por valor dentro da CIA, em reconhecimento à bravura e excelência na linha do dever. Os agentes do GSO também respondem pela maioria das estrelas exibidas no muro memorial na sede da CIA, indicando que o oficial morreu em serviço ativo. O lema em latim do CAI é Tertia Optio, que significa terceira opção, pois a ação secreta representa uma opção adicional no campo da segurança nacional quando a diplomacia e a ação militar não são mais viáveis. O setor terrestre do Grupo de Operações Especiais é conhecido por operar ao lado do Esquadrão E do Reino Unido, a unidade paramilitar equivalente da Grã-Bretanha. O Grupo de Ação Política é responsável por atividades secretas relacionadas à influência política, como operações psicológicas, guerra econômica e também guerra cibernética. Unidades táticas dentro do CAI também podem realizar ações políticas secretas enquanto estão mobilizadas em ambientes hostis e difíceis. Uma grande operação secreta tipicamente tem componentes que envolvem muitas ou todas estas categorias, bem como operações também paramilitares. Operações secretas de influência política são usadas para apoiar a política externa dos Estados Unidos. Como o apoio aberto a um elemento de uma insurgência pode ser contraproducente devido à impressão desfavorável dos Estados Unidos em alguns países, nesses casos, a assistência secreta permite que os americanos ajudem sem prejudicar a reputação de seus beneficiários. O CAI-GSO tem muito menos membros do que a maioria das outras unidades de missão especial, como o 1º Destacamento Operacional das Forças Especiais, a Força Delta, do Exército dos Estados Unidos, ou o Grupo de Desenvolvimento de Guerra Naval Especial da Marinha. Como braço de ação da Diretoria de Operações da CIA, o CAI-GSO conduz missões de ação direta, como incursões, emboscadas, sabotagem, assassinatos seletivos e guerra não convencional. Um exemplo destas ações é treinar e liderar unidades guerrilheiras e militares de outros países em combate, tudo como uma força militar irregular. O CAI-GSO também conduz reconhecimento especial que pode ser de natureza militar ou de inteligência, sendo realizado por oficiais paramilitares, também chamados de
agentes paramilitares ou oficiais de operações paramilitares em ambientes não permissivos. Os oficiais de operações paramilitares também são oficiais de caso totalmente treinados, ou seja, controladores de espiões e, como tal, conduzem operações de inteligência humana clandestina em todo o mundo. O grupo de ação política dentro do CAI conduz as operações psicológicas negáveis, também conhecidas como propaganda negra, bem como a influência secreta para induzir a mudança política em outros países como parte da política externa dos Estados Unidos. A intervenção secreta em eleições estrangeiras é a forma mais significativa de ação política do CAI. Isso envolve apoio financeiro a candidatos favorecidos, orientação de mídia, suporte técnico para relações públicas, esforços de mobilização de eleitores ou organização política, além da expertise jurídica, campanhas de publicidade, assistência na fiscalização de urnas e outros meios de ação direta. As decisões políticas são influenciadas por agentes como funcionários subvertidos do país para que tomem decisões em sua capacidade oficial que promovam os objetivos da política dos Estados Unidos. Além disso, os mecanismos para formar e desenvolver opiniões envolvem o uso secreto de propaganda. A propaganda, por sua vez, inclui folhetos, jornais, revistas, livros, rádio e televisão, todos voltados para transmitir a mensagem dos Estados Unidos apropriada para aquela região. Essas técnicas também se expandiram para cobrir a internet. Eles podem empregar oficiais para trabalhar como jornalistas, recrutar agentes de influência, operar plataformas de mídia, plantar certas histórias ou informações em lugares que se espera que cheguem à atenção pública ou buscar negar ou desacreditar informações que são de conhecimento público. Em todos esses esforços de propaganda, operações negras denotam aquelas em que o público deve ser mantido ignorante da fonte. E, por sua vez, as operações brancas são aquelas em que o originador se reconhece abertamente. Também existem as chamadas operações cinzentas, que são aquelas em que a fonte é parcial, mas não totalmente reconhecida. Alguns exemplos de programa de ação política foram a prevenção de que o Partido Comunista Italiano, por exemplo, vencesse as eleições entre 1948 e o final dos anos 60. Outros exemplos dentro do contexto da Guerra Fria foram a derrubada dos governos do Irã em 1953, da Guatemala em 1954, o armamento de rebeldes na Indonésia em 1957 e o fornecimento de fundos e apoio à Federação Sindical Solidariedade após a imposição da lei marcial na Polônia, depois de 1981. A existência do CAI tornou-se mais conhecida como o resultado da Guerra ao Terror. Começando no outono de 2001, após os atentados de 11 de setembro, equipes paramilitares do CAI-GSO chegaram ao Afeganistão para caçar líderes da Al-Qaeda, facilitar a entrada das forças especiais do Exército dos Estados Unidos e liderar a Frente Islâmica Unida para a salvação do Afeganistão contra o Talibã. Unidades do CAI-GSO também derrotaram o chamado Ansar al-Islam no Kurdistão iraquiano antes da invasão do Iraque em 2003 e treinaram, equiparam, organizaram e lideraram as forças curdas Peshmerga para derrotar o exército iraquiano no norte do país. E toda essa, digamos, prática operacional do CAI-GSO teve origem na Segunda Guerra. Enquanto o Escritório de Serviços Estratégicos, o OSS, da Segunda Guerra Mundial, era tecnicamente uma agência militar sob o Estado-Maior Conjunto, na prática, ela era bastante autônoma e desfrutava de acesso direto, naquele contexto, do presidente americano Franklin Roosevelt. O Major-General William Joseph Donovan era o chefe do OSS naquele contexto. Donovan foi um soldado condecorado com a Medalha de Honra na Primeira Guerra Mundial. Ele também era advogado e ex-colega de classe de Roosevelt na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia. Assim como sua sucessora,
a CIA, o OSS incluía funções de inteligência humana e funções paramilitares de operações especiais. A sua divisão de inteligência secreta era responsável pela espionagem, enquanto as equipes chamadas Jedburgh, uma colaboração entre Inglaterra, Estados Unidos e França, foram as precursoras de grupos que criam unidades guerrilheiras como as Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos e a CIA. Aliás, se você quer saber mais sobre a Jedburgh, clique aqui em cima para assistir um vídeo do nosso canal. Os grupos operacionais do então OSS eram unidades americanas maiores que realizavam ação direta atrás das linhas inimigas. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a ideia de unidades de inteligência e operações especiais não sob estrito controle militar era controversa. O OSS operou principalmente no teatro de operações europeu e, em certa medida, no teatro China-Birmania-Índia, embora o general de exército Douglas MacArthur fosse extremamente relutante em ter qualquer pessoal do OSS em sua área de operações. De 1943 a 1945, o OSS desempenhou um papel importante no treinamento de tropas do chamado Kuomintang na China e também na Birmânia, além de recrutar outras forças irregulares nativas para sabotagem, bem como alguns guias para as forças aliadas na Birmânia lutando contra o exército japonês. O OSS também ajudou a armar, treinar e fornecer suprimentos a movimentos de resistência, incluindo o Exército de Libertação Popular de Mao Tse-tung na China e o Viet Minh na Indochina Francesa, em áreas ocupadas pelas potências do eixo. Outras funções do OSS incluíam o uso de propaganda, espionagem, subversão e planejamento pós-guerra. Uma das maiores realizações do OSS durante a Segunda Guerra Mundial foi a sua penetração na Alemanha nazista por agentes do OSS. O OSS foi responsável pelo treinamento de comandos alemães e austríacos para as missões dentro da Alemanha nazista. Alguns desses agentes incluíam comunistas exilados, membros do Partido Socialista, ativistas trabalhistas, prisioneiros de guerra antinazistas e refugiados alemães e judeus. No auge de sua influência durante a Segunda Guerra Mundial, o OSS empregava quase 24 mil pessoas. Oficiais paramilitares do OSS saltaram de paraquedas em muitos países que estavam atrás das linhas inimigas, incluindo França, Noruega, Grécia e Holanda. Em Creta, por exemplo, oficiais paramilitares do OSS se conectaram, equiparam e lutaram ao lado de forças de resistência gregas contra a ocupação do eixo. O OSS foi dissolvido, no entanto, logo após a Segunda Guerra Mundial, com as suas funções de análise de inteligência sendo transferidas temporariamente para o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Já a espionagem e contra-inteligência foram para unidades militares, enquanto funções paramilitares e outras funções de ações secretas foram para o Escritório de Coordenação de Política, estabelecido em 1948. Entre a criação original da CIA pela Lei de Segurança Nacional de 1947 e várias fusões e reorganizações até 1952, as funções do OSS em tempos de guerra geralmente acabaram na CIA. A missão de treinar e liderar guerrilheiros foi oportunamente para as forças especiais do Exército dos Estados Unidos, mas as missões que precisavam permanecerem secretas foram realizadas pela Diretoria de Planos e sua sucessora, a chamada Diretoria de Operações da CIA. Em 1962, as operações paramilitares da CIA foram centralizadas na Divisão de Operações Especiais, chamada de SOD, e predecessora do CAI. O descendente direto das operações especiais do OSS é a chamada Divisão de Atividades Especiais da CIA. Os oficiais de operações paramilitares frequentemente participam do programa de treinamento de serviço clandestino, que os treina como agentes de inteligência clandestina em um curso interno de treinamento paramilitar. As principais forças dos oficiais paramilitares do CAI são a agilidade operacional, a adaptabilidade e a negabilidade. Eles geralmente operam em pequenas equipes,
tipicamente compostas por 2 até 10 agentes, com algumas operações sendo realizadas inclusive por um único oficial. Todos, geralmente com uma extensa experiência tática militar e um conjunto de habilidades especializadas que não existe em nenhuma outra unidade. Como oficiais de caso, de inteligência, totalmente treinados, os oficiais de operações paramilitares possuem todas as habilidades clandestinas para coletar inteligência humana e, o mais importante, para recrutar ativos entre as tropas nativas que recebem o seu treinamento. Esses oficiais frequentemente operam em locais remotos atrás das linhas inimigas para realizar ação direta, incluindo incursões e sabotagem, contra-inteligência, guerra de guerrilha não convencional, contra-terrorismo e missões de resgate de reféns, além de serem capazes de conduzir espionagem por meio de ativos da chamada Operações de Inteligência Humana Clandestina. Existem 4 elementos principais dentro do grupo de operações especiais do CAI, anteriormente chamados de setores, mas agora organizados como departamentos. O departamento aéreo, o departamento marítimo, o departamento terrestre e o departamento de blindagem, além de um novo programa chamado de programas especiais. Todos esses nomes vagos são criados propositalmente para criar confusão. O Departamento de Blindagem e Programas Especiais, por exemplo, é encarregado do desenvolvimento, teste e aquisição secreta de novo pessoal e blindagem veicular, além da manutenção de estoques de munições e sistemas de armas usados pelo GSO, quase todos os quais devem ser então obtidos de fontes clandestinas no exterior, a fim de fornecer aos agentes do GSO e seus estagiários estrangeiros uma megabilidade plausível, de acordo com as diretrizes do Congresso dos Estados Unidos. Todos esses departamentos juntos compreendem uma força paramilitar secreta de armas combinadas muito completa, complexa e, até certo ponto, desconhecidas. Os oficiais de operações paramilitares são o núcleo de cada departamento e rotineiramente se movem entre os departamentos para obter expertise em todos os aspectos do GSO. Como tal, os oficiais de operações paramilitares são treinados para operar em uma infinidade de ambientes. Devido ao fato de que esses oficiais são retirados das unidades mais altamente treinadas do Exército dos Estados Unidos e, em seguida, recebem treinamento adicional extensivo para se tornarem oficiais de inteligência clandestina da CIA, muitos especialistas em segurança dos Estados Unidos os avaliam como a mais letal, secreta e complexa unidade de missões especiais dos Estados Unidos. E se você curtiu este material, considere participar do Clube do Almanaque Militar. Assine o clube de membros aqui do canal e tenha acesso a aulas exclusivas feitas para você. Fica aqui o meu muito obrigado por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.